como a gente tinha trazido para vocês na primeira vez que cogitaram Arda Turan no Flamengo, o Marcos Braz hoje em conversa com a gente lá no Ninho do Urubu. Estávamos eu, o Guilherme Flazoeiro, o João do Coluna e mais alguns jornalistas como o Lai da Fox, estava também o Pedro Torres da ESPN Brasil. Marcos Braz falou que não tem nada, na dica de nada relacionado a Arda Turan, tá? O Flamengo não contratou, ao contrário do que fala aí a CNN da Turquia, ou que trazem outros sites pela Europa. A informação é que o jogador Arda Turan não foi contratado pelo Flamengo. Lembrando que hoje, né, fecha a janela também de saída do Brasil para fora. A janela de lá para cá vai depender da saída de cada país, né, exclusivamente. Porém, aqui no Brasil é permitida a entrada, se os jogadores estiverem, por exemplo, sem contrato, rescindido, etc e tal, ele pode vir, porque até dia 2 de abril a janela está aberta aqui no Brasil. Ele falou ainda sobre a questão de lateral direito e também aproveitou para falar sobre Gabigol, sobre a brincadeira, né, a charada que ele tinha feito 3 graus em Milão até quarta menos 1. Ele disse que era exclusivamente uma brincadeira sobre o Gabigol, que não tinha nada a ver com 3, era apenas 1, menos um problema. Até quarta-feira, menos um problema. Mas era uma brincadeira com o menos 1, com relação... Ele está dizendo isso, mas a gente sabe que, na verdade, né, ele deveria estar falando com relação ao Pablo Mari, também a questão do Léo Pereira, quem sabe até o Jorge Jesus, né? A gente já vai falar sobre o Jorge Jesus, porque ele também falou sobre o Mister, mas é isso, ele disse que foi para lá, não foi para trazer lateral, foi para resolver o Gabigol. E que não tem interesse em contratação de lateral direito nesse momento, mas que o Flamengo está aberto, lógico, sempre a oportunidades de mercado. Acontece que, com relação à lateral, ele disse que estamos bem servidos, que tem inclusive um garoto na base, que é o caso do Matheus França, o Mateuzinho, tá? Vocês vendo a imagem aí do Léo Pereira, o Thiago Maia ali, né? Vocês vão acompanhar essas imagens do treino do Flamengo, enquanto a gente vai falando aqui tudo que o Marcos Braz falou sobre o mercado da bola hoje. Ele também falou sobre o Jorge Jesus, né? Que, óbvio, o Flamengo tem interesse na renovação do Mister, mas que só a imprensa é que fala sobre essa renovação do Jorge Jesus, que ele mesmo nem está procurando saber, o próprio Jorge nem procurou o Flamengo por isso, não está preocupado com isso, sabe que no momento certo as coisas vão acontecer e que ele está tão otimista quanto ele sempre esteve pela contratação do Gabigol, que por isso ele não está preocupado, né? O Marcos Braz, ele acredita que vai acontecer e vai acontecer normalmente. A mesma coisa ele falou sobre o Diego Alves, tá? Com relação ao Diego Alves, ele disse a mesma coisa que ele falou sobre o Mister, que o Diego Alves, ele é o maior fã do Diego Alves dentro do Flamengo, que para ele o Diego Alves é importantíssimo, é o cara que ele é o fã número 1 e que, claro, na hora certa será renovado, né? O que se fala é que a prioridade das renovações no momento são do Jorge Jesus e do Diego Alves e que ele acredita que isso tudo vai acontecer agora no momento certo. Então a gente sabe que isso aí vai acabar sendo noticiado em breve, assim como tudo aconteceu, né, com o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o René, o Arão, todo mundo renovando, né? Você acompanhando a imagem do Gabigol treinando com aquela tiarinha ali na cabeça, o visual novo do Gabigol, ele que junto com os outros jogadores estava fazendo um circuito ali, né? Vai passando por vários daqueles bonequinhos que formam barreiras e tudo mais, e aí faz aquele circuito ali, e o Jorge Jesus, o João de Deus, sempre pedindo para eles treinarem cada vez mais a ginga, o drible, passe rápido, inventarem, ele quer que inventem, né? Façam, ginga, dribla, é muito importante, é isso que o Jorge Jesus tem pedido aos jogadores. Sobre também o interesse, né? Você está vendo aí o Gabigol, mas tem um interesse do Real Betis na contratação do Vitinho, né? E o Flamengo, a gente já tinha trazido para vocês que não tinha chegado, apesar do interesse, não tinha chegado nenhuma proposta pelo Vitinho. Ele fez questão de deixar claro
que quando também a questão de Pires e Berrio, que quando chega uma proposta e não fecha, não quer dizer que melou o negócio. O Flamengo não está tentando vender esses jogadores. Se algum clube quer contratar, ele manda uma proposta, o Flamengo avalia se vende ou não, né? E com relação ao Vitinho, ele disse que não chegou sequer uma proposta e que hoje o mercado está fechando. Foi o que ele falou, o mercado fecha hoje, né, para saídas. Então o Vitinho não está, ele tem contrato com o Flamengo, não é o caso de jogador que está sem contrato, ele tem contrato com o Flamengo, então ele não vai sair, porque fecha hoje. Mas, né, se chegar uma proposta, óbvio, ele deu a entender isso, que o Flamengo não está procurando vender o Vitinho. Você está inclusive acompanhando o Vitinho ali, né, na imagem. O Flamengo não está tentando vender o Vitinho, mas se chegar uma proposta pelo Vitinho e for boa, o Flamengo vai negociar, tá? Então, o que o Marcos Braz falou é que não chegou nada pelo Vitinho. Você agora acompanhando ali o Michael e o Pedro também fazendo ali o drible e o passe rápido. Olha, toca de um lado, pega do outro, né? Passe rápido. Esse é o treino ali no circuito do Flamengo. Sobre o Pires da Mota e o Berrio, ele também disse a mesma coisa, que o Flamengo não tem interesse de vender, apenas propostas chegaram, estão sendo avaliadas, né? E que no caso, o negócio do Pires, a proposta veio, o Flamengo se interessou, porém o negócio não caminhou, né? Aquilo que a gente falou para vocês com relação a comissões e tudo mais, que acabou que o negócio não rolou, porque tinha essas questões de comissionamento que o Flamengo não concordou. Então, o Marcos Braz falou apenas que chegou a proposta, agradou, mas o negócio não caminhou. Com o Pires e o Berrio, a mesma coisa. E o Braz tinha até falado sobre a questão de alguns jogadores terem o nome publicados no BID, né, mais rápido que os outros. O caso do Pedro Rocha, que saiu mais cedo o nome, e o Michael saiu depois. E ele falou que isso é normal, que um nome sai depois do outro e que não tem como prever, tá? Então os dois já tiveram seus nomes publicados. O Michael, que você está vendo aí na imagem, né, teve o último nome publicado no BID. Então todos estão aptos para estrear na segunda-feira contra o Resende. Lembrando, né, que o Rodrigo Caio nem foi para o campo e não estará nesse jogo, porque teve um corte profundo no treino de ontem e teve que dar pontos no joelho, tá certo? Então a gente tem aí a possibilidade de Pedro, que está na imagem aí, o Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Léo Pereira, todos esses jogadores, Thiago Maia, esses que foram contratados, o próprio Gabriel Barbosa, né? Esses jogadores que estão tendo os nomes publicados no BID, que a gente vai informando vocês, eles vão estar aptos a jogar pelo Flamengo. Sobre a janela, sobre os 8 jogadores contratados, a gente contando também a contratação do Thiago Fernandes, que veio do Náutico, né? Apesar dele ser jovem, ele já era profissional no Náutico. O Marcos Braz falou que a janela do Flamengo foi muito boa, muito boa. Não foi como a janela do meio do ano, mas foi sim muito boa. Inclusive a contratação do Gabigol, né? Uma das maiores contratações de todos os tempos do Flamengo, né? A maior contratação de todos os tempos. A maior contratação talvez do futebol brasileiro. Eu não chequei aqui agora, mas acredito que tenha sido a maior do futebol brasileiro, pelos valores, né? E ele falou também sobre a questão do Pablo Mari. Ele disse que o jogador queria ir embora, não tem como segurar um jogador que quer ir embora, mas o Flamengo também, né, esperava um cheque gordo, como ele falou. O Flamengo não vai liberar jogador de forma fácil. Tem que vir com dinheiro, tem que oferecer uma proposta boa, e foi o que aconteceu. Eles consideraram que a proposta do Arsenal era muito boa para o Flamengo, muito vantajosa, e o Flamengo acabou liberando então o jogador e contratando o Léo Pereira. Sobre a renovação do Bruno Henrique, ele disse que o Flamengo correu para renovar realmente, né, se adiantou, se antecipou aos outros clubes e já imaginava que poderia chegar